Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Jesus no Lar, do espírito Neo Lúcio, através da mediunidade de Chico Xavier, a história intitulada O Revolucionário Sincero. Judas Iscariotes, após a explanação de Jesus acerca das Escrituras, comentou entusiástico acerca da situação do governo local e das probabilidades de colocar em prática uma revolução que pudesse alterar o quadro e tirar o governo do poder. Jesus, então, mais uma vez tomando a palavra, relatou que havia um rei muito antigo, que era tido por muito cruel pela população, a tal ponto que um profeta local foi convocado a produzir uma revolução de tal tamanho que pudesse tirar o rei do seu trono. Em princípio, o profeta não acreditou, mas a convulsão popular era tamanha, os argumentos eram tantos, que acabou, por sua vez, também adotando essa postura e reunindo centenas de companheiros corajosos e decididos, resolveu fazer a tal revolução. Mas na véspera, como era alguém que acreditava muito em Deus, resolveu subir ao topo de um monte e fazer a sua oração. Com sinceridade, rogou ao Pai que o auxiliasse, que a assistisse naquele momento em que ele pretendia promover a tal revolução. A sua fé era tamanha, o mérito que ele tinha, permitiu que Deus conduzisse à sua presença um anjo iluminado que passou a ouvir o seu discurso, as suas argumentações. E ele falou do pensamento do povo, do quanto o rei era cruel, era perverso, perseguia os seus vassalos sem condescendência. O anjo ouvia calado e paciente. E depois da exposição de todos os argumentos, o anjo então disse que o ajudaria sim, mas com uma condição: que ele convivesse com o rei durante 100 dias seguidos e depois retornasse para expor o seu pensamento, se realmente era aquilo que ele desejava. Havia possibilidade de trabalhar como um trabalhador simples junto ao rei. E ele então, observando que o anjo falava com autoridade e certamente tinha razões para isso, decidiu aceitar a proposta. E no dia seguinte, sabedor que havia sempre muitas possibilidades de trabalho no palácio, ele se apresentou para as pequenas tarefas
simples de limpeza. E assim, desde o primeiro dia, tive a oportunidade de perceber que o rei não tinha tempo para nada, mal conseguia dormir. E quando despertava, já estava cercado por ministros, por administradores. A cobrança era muito grande, muitos questionamentos, muitas queixas. A luta era intensa. Não tinha tempo para estar com seus filhos, para conviver com eles, pois que os problemas do reino eram muitos. Com a sua esposa, muito menos. Mal tinha tempo de vê-la, de ter contato com ela. Eram muitos banquetes que de alguma forma afetavam a sua saúde. E com o passar do tempo, o profeta foi percebendo que o rei era muito mais escravo do que soberano. E assim completados 100 dias, retornou e afirmou para o anjo aquilo que ele havia percebido. O rei sofria muito mais do que a própria população. Muito mais precisava de ajuda do que ser retirado do trono. E assim, após isso, reuniu todo o seu grupo, relatando a sua experiência, e afirmou que, na verdade, o que eles precisavam fazer era trabalhar com afinco, fazendo o melhor que pudesse para modificar a situação da população, contribuindo com o rei, aliviando-lhe o peso. Assim, meus irmãos, todos nós vivemos as nossas experiências e cada um de nós tem a sua própria dificuldade. Cada um reage à sua maneira, diante de um sofrimento, de uma dor, de um problema qualquer que incomode, que atormente. Podemos reagir mal com alguém. Assim, da mesma forma como somos todos iguais, como estamos vivendo num mundo de provas e expiações, os problemas são comuns e acontecem a todo instante, com todos. E às vezes uma pessoa reage mal conosco, nos ofende, nos magoa, e nós não nos damos conta. Não sabemos, na realidade, o que passa no seu íntimo. Por que ele está agindo daquela forma? Muitos sofrimentos, muitas desavenças, muitos desencontros poderiam ser evitados se pensássemos, se estivéssemos no seu lugar, como reagiríamos? E poderíamos descobrir que a nossa reação poderia ser ainda pior. Então, meus irmãos, observemos sempre as lições de Jesus, os ensinamentos que Ele nos trouxe. Amemo-nos uns aos outros. Façamos o melhor. Busquemos compreender que o outro também tem as suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas. E caminhemos buscando nos aprimorar. Que Deus nos abençoe, esteja sempre conosco. Muita paz.